preciosa, tudo bom? Prazer, eu sou a Raila, seja muito bem-vinda ao meu espaço. Bora conversar hoje sobre o meu amor por devocional? Quero compartilhar com você hoje a história de Jonas, desse profeta aí que a gente conhece como profeta fujão. O Jonas está ali numa história de um livro do mesmo nome dele, né? Ele é um dos profetas menores, está no finzinho do Antigo Testamento. O texto que eu quero ler com você hoje está em Jonas capítulo 4, está ali nos primeiros versículos. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero te convidar aí a saber do contexto dessa história. Bora lá! Primeiro, então, Deus chama Jonas a pregar aos ninivitas, né? As pessoas da cidade de Nínive. Mas Jonas não acata essa ordem de Deus e foge para Tarsis, uma cidade ali no oposto. Acontece que para fugir para Tarsis, ele precisa andar de barco, e aí ele anda de barco, começa uma grande tempestade, ele é jogado ao mar, e aí ele entra na barriga daquele grande peixe, fica lá por 3 dias, 3 noites, entende que o que ele fez foi errado, ele ora para Deus, então ele prega ao povo ninivita. O capítulo 4 aqui é depois que tudo isso acontece. Mas antes eu preciso te dar um contexto importante. Deus mandou Jonas pregar para os ninivitas. Mas quem eram os ninivitas, certo? Os ninivitas eram um povo extremamente sanguinário, desonesto, rudes, brutos, arrogantes. Então, tudo que você possa pensar de pior, esse povo era como um todo. E Deus pediu para Jonas pregar o que para eles? Que Deus levaria destruição para aquela cidade, para aquela nação, por conta, de toda essa maldade, todo esse contexto ruim em que eles viviam. Jonas pregou então para aquela cidade que eles iam ser destruídos daqui 40 dias, e o que aconteceu foi que toda aquela cidade se dobrou em reverência a Deus. Eles jejuaram, eles oraram, eles creram em Deus e eles pediam para que o Senhor derramasse da sua misericórdia sobre a vida deles. Então Deus, ao invés de destruir aquela cidade, poupou aquela população. E olha, eram mais de 120 mil pessoas. Gente, isso é maior que muita cidade aqui do interior, né? Vamos combinar. Você imagina o quanto de gente que foi salva em uma viagem missionária só de Jonas? O problema é que Jonas ficou bravo com toda essa situação. E é aqui que eu quero chegar com você. Bora ler o capítulo 4. Vou ler com vocês então Jonas 4, a partir do versículo 1, tá? A minha versão é a NVI. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas tinha pregado, 120 mil pessoas se arrependeram e ele tá muito bravo com essa situação. Ele está extremamente decepcionado. Ele tá tão bravo, com uma raiva tão grande dentro de si que ele diz: eu prefiro morrer ao ver essas 120 mil pessoas salvas. É um pouco contraditório, não? Mas talvez é isso que você tem feito no seu coração. Da mesma forma que eu também tenho feito às vezes. É muito estranho essa alegação que eu fiz, que Jonas fez, né? Pessoas foram salvas e eu tô com raiva disso, eu prefiro morrer. Mas veja, lembra que no começo eu comentei que os ninivitas eram um povo extremamente sanguinário, arrogante e várias coisas aí muito ruins? Talvez a Bíblia não diz esse detalhe, mas aqui a gente pode entender que o quê? Jonas pode ter sido ferido, ter sido machucado pelas pessoas dessa cidade. E Deus está salvando aquelas pessoas que machucaram Jonas. Às vezes, a gente sente isso também no nosso coração. Eu fui muito machucada por um amor antigo e essa pessoa começou a ser da igreja agora.
Nossa, o meu pai era extremamente ruim comigo, mas agora é o crente exemplar. E isso incomoda a gente. Incomoda porque a gente tá cheio de justiça própria dentro do nosso coração. Incomoda porque a gente não fala, mas o que a gente queria é que essa pessoa queimasse no fogo do inferno, porque ela foi ruim com a gente. Mas veja, todos nós fomos ruins com alguém algum dia. Todos nós merecemos o inferno e merecemos não passar a eternidade com Deus. Porque todo pecado que a gente comete, tudo de ruim que a gente faz, antes de qualquer coisa, ela é uma ofensa a Deus. Mas veja, de graça, ou seja, não é através das minhas obras, Jesus veio, morreu por mim, para levar a culpa de todos esses pecados que eu fiz contra Deus. E a partir do momento que eu creio em Jesus e me relaciono com Ele, eu sou salva. Mas é difícil da gente acreditar que aquela pessoa que me machucou muito, que ela merece essa salvação também. Mas ela não merece. Mas eu também não mereço. Ninguém merece. E essa é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Não importa quão ruim você tenha sido, quão sujo você esteja, que pecado, que pecados, que atrocidade você tenha feito. Se você tão somente crer, você será salvo. E aqui no capítulo 3, alguns versículos antes disso que eu li, é dito que, tendo em vista o que eles fizeram, o jejum, a oração, os clamores, e como abandonaram os maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Ou seja, aquelas pessoas, elas não fingiram só que elas conheceram Deus, elas realmente foram encontradas pela palavra dele. E isso deveria deixar Jonas muito feliz, deveria deixar eu e você muito feliz, porque essa pessoa que estava condenada ao inferno, ela foi salva, ela foi resgatada, ela conheceu da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor que encontrou a minha e a sua vida. Será que é assim que a gente tem pensado? Deus perdoou aqueles que Jonas não queria perdoar. Deus amou aqueles que ele não queria amar. E mais interessante ainda é o fato de que foi através da pregação de Jonas que eles conheceram o Evangelho e foram salvos. Às vezes existem pessoas muito ruins na nossa vida, que fazem coisas para nos humilhar, para nos destruir, para nos enganar. E eu posso até dizer, às vezes não é sem querer não, às vezes a pessoa faz com vontade mesmo, ela tá ciente do que ela tá fazendo é ruim. E isso machuca a gente. E a gente quer ter toda a razão de dizer, mas ele não merece nada, mas tinha que ser destruído mesmo, tinha que acontecer tudo de ruim na vida dessa pessoa. É um pensamento que passa na nossa cabeça, porque a gente tá mal, a gente tá ferido. Mas ei, o amor que te encontrou, o amor que te restaurou, pode restaurar mais vidas. E que felicidade é no céu quando um pecador se arrepende e entra na presença do Pai. Da mesma forma tem que ser na nossa vida. Então eu te desafio a pensar: como tem sido o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Principalmente com aquelas pessoas que de alguma forma deixam os seus dias mais difíceis ou deixaram uma época da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude difícil. Você perdoou essas pessoas? Você consegue perdoá-las? Você consegue olhar para elas e falar: eu não sinto mais nada em relação a essa fase? Eu te perdoo. Eu abro mão desse fardo que é o rancor.
E mais ainda, eu te desafio a pensar, existem pessoas que estão com você hoje, no seu dia a dia, onde você pensa, você talvez não fala, mas você pensa, você ora para Deus como é difícil a sua vida perto daquela pessoa. Como têm sido as suas lutas. E se a partir de hoje você mudar a sua oração? E se você amar os seus inimigos ao ponto de pedir para Deus, orar fervorosamente, para que eles possam encontrar o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia que você encontrou? Você oraria sim por essas pessoas que te machucaram? Eu não tô dizendo que é uma coisa fácil, eu não tô dizendo que é uma coisa simples, mas eu tô dizendo que é a atitude certa para nós, como cristãos. Porque nós fomos perdoados por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades, por todas as coisas ruins que nós fizemos. E é desse mesmo modo que a gente deve lidar com as pessoas. Eu muito perdoo porque muito foi perdoada. Eu muito amo porque muito fui amada. Existe uma frase num livro que eu gosto bastante. Eu vou até pegar o marca-página pra mostrar pra vocês, peraí. Voltei, tá aqui, é de Aurora, e logo mais tem vídeo dele no canal também, tá? Mas ela diz, se você ama e perdoa e se importa com as pessoas em um mundo em que cada um só enxerga a si mesmo, você é genuinamente um dos mais loucos revolucionários. A gente tá numa cultura de ódio cada vez maior. Numa cultura do cancelamento cada vez maior. E isso faz da gente pessoas que odeiam os seus corpos, as suas vozes, o seu jeito de ser. Pessoas que odeiam tudo. E quando a gente tem muito ódio dentro da gente, é só isso que a gente consegue entregar pro próximo. Conversa com Deus sobre toda essa reflexão, sobre esse vídeo, som do seu coração. Se você achar que precisa de um pouco mais de força, peça essa força para Deus. Senhor, eu agora, nesse momento, não consigo perdoar essa pessoa. Eu não consigo olhar para a cara dela e dizer, Deus te ama e Ele quer que você seja filho dele do mesmo jeito que eu seja. Eu não consigo fazer isso agora. Mas, Senhor, eu entendo que esse é o seu amor. Me ajuda, então. Me mostra, me direciona, para que eu ame as pessoas da mesma forma que o Senhor amou. Que eu possa orar por elas em amor. Que eu possa orar pedindo para que elas conheçam o teu evangelho, a tua revelação. Para que elas possam desfrutar dessa graça. Para que elas possam ser saradas e curadas de todas as feridas. Porque pessoas que ferem são pessoas com feridas mal resolvidas também. Pensa um pouco sobre isso. Porque a gente precisa pregar não só para quem a gente quer. Não só para quem é gostoso. Não só para quem é fácil. Não só para aquela amiga muito legal. A mensagem do evangelho é clara. É ide e pregai a toda criatura. Às vezes a sua vida é o único pedaço de Bíblia que essa pessoa que te fez mal vai ler. Será que ela vai conseguir ver do amor de Deus através da sua vida? Espero que você tenha gostado desse devocional. Se ele fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de compartilhar com uma amiga pra ela ver sobre isso também. Curte aqui, porque curtindo você mostra pro YouTube que esse é um conteúdo relevante. Não esquece de me seguir aqui e em mais redes sociais pra você receber todo o conteúdo novo. Um beijo, minha linda. Te vejo no próximo vídeo e não esquece de falar com Deus, se alimentar direito e dormir bem.